Mas antes de eu estar liberando essa palavra, tem alguém nos visitando aqui desse lado? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E desse, tem alguém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida da... É a mãe do Alisson, né? Deus abençoe. Tem alguém aqui? Deus abençoe, sejam bem-vindos. E desse lado? Ah, tem um aqui hoje. Deus abençoe. Esse lado aqui é os projetistas, né? Fala. Deus abençoe a sua vida. Vamos saudar os visitantes? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos visitantes. Aleluia. Jesus, nosso desejo é ouvir a Tua voz nesta noite. Assim como o Senhor já falou o coração da Tua igreja nesse culto da manhã, fala nesta noite. Essa palavra tem queimado no meu coração, Senhor. O Teu desejo, Deus, é nos preparar para enfrentar as guerras e as batalhas, ó Deus. Então, Deus, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir uma coisa. Pai, cerca essa igreja neste momento. Que todo pensamento cativo seja liberto pelo sangue de Jesus agora. Que toda opressão neste momento venha cair por terra, em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento libertação na tua mente, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que em nome de Jesus, que a palavra vai penetrar o teu coração, em nome de Jesus. Pai, cerca essa igreja com os teus anjos. Pai, a tua palavra diz que aos seus anjos o Senhor dará ordens, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, no poder da tua palavra, Senhor. Que neste momento, Pai, vidas já estão sendo libertas, já estão sendo restauradas, já estão sendo transformadas pelo sangue de Jesus. Eu declaro que aquele que entrou aflito, desanimado, angustiado, vai sair daqui pulando, Deus, no Espírito, em nome de Jesus. É que eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amados, deixa eu ligar o colômetro aqui. Pronto. Eu queria começar a palavra contando uma história. Houve-se uma guerra, mais ou menos na época de 1968, ela iniciou ali, e ela deu continuidade até 1975. Essa guerra, ela ficou conhecida como Guerra do Tet. Guerra do Tet, por quê? Porque foi uma guerra, na verdade, estratégica. Uma guerra onde o Vietnã lutou contra os Estados Unidos, irmãos. Foi uma guerra onde chamou a atenção de todas as nações, porque quando todos olharam para aquela guerra, falaram assim: o Vietnã, ele vai ser massacrado. O Vietnã, ele vai ser amassado. Porque os Estados Unidos, na verdade, a nação americana foi sempre uma das maiores potências no mundo na questão de guerras. Quando se fala em guerra, nós lembramos de Estados Unidos, lembramos da Rússia, lembramos da Coreia do Norte. São potências no mundo. E os Estados Unidos, nessa época, eles eram muito fortes, tanto no ar, tanto no mar. Quando eu li essa história, isso me chamou a atenção. Eu falei, isso tem a ver com aquilo que eu quero falar com a igreja. E interessante, irmãos, dessa guerra, que todos estavam com a expectativa que os Estados Unidos ia massacrar o Vietnã. O que aconteceu? Quando o Vietnã soube que os Estados Unidos ia vir atacar eles se prepararam. Houve um treinamento. Aqueles homens, o primeiro treinamento que eles fizeram foi emagrecer, irmãos. E isso me chamou a atenção. Eles emagreceram. Os Estados Unidos, os homens eram preparados, eram homens de guerra, homens robustos. Só que eles sabiam que eles iam massacrar eles. E o que eles falaram? Nós não vamos invadir o mar, eles vão acabar conosco. Nós não podemos ir pelo ar, eles vão acabar conosco. Então eles vão ter que entrar no nosso território. E no nosso território nós conhecemos. O que aconteceu? O Vietnã, irmãos, eles começaram a fazer cavernas subterrâneas, buracos finos, e eles conseguiam passar, porque eles eram fininhos. Se fosse eu e Fernando naquela época ali, Fernando, coitado de nós, já tinha morrido, irmão. Né? Nós. E aí, irmãos, o que acontece? Aqueles homens começaram a fazer buracos, e de repente eles começaram a fazer como fossem cisternas, e na cisterna eles colocavam madeiras finas, pontiagudas, eles colocavam fezes nas madeiras, e aí cobriam com matos. Aqueles homens pegaram bolas de espinhos, né, naturais, de folhas, e penduravam nas árvores. Irmãos, eles fizeram coisas que
ninguém tinha inventado naquela época. Era a forma que eles viram de lutar contra os Estados Unidos. Então os americanos viram que os seus inimigos, né, eles tinham que tomar território, então eles vieram pela terra. E quando eles começaram a vir pela terra, eles entraram nas cavernas, nas cisternas, e de repente eles começaram a ficar presos, cara. Eles não conseguiam nem ir para frente nem para trás. Então aqueles homens iam lá e matavam os americanos. E o interessante é que quando os Estados Unidos ele vinha, eles caíam na cisterna, eles ficavam espetados naquelas lanças que estavam nas cisternas, e de repente eles morriam com as fezes, infecções ali, e de repente aquelas bolas de espinho, e de repente os Estados Unidos começou a recuar. Era uma guerra política da época, era uma guerra. Mas o que me chamou a atenção nessa guerra de 1968, que durou mais ou menos 7 anos? A estratégia de guerra que o Vietnã usou. E hoje, irmãos, eu quero liberar uma palavra com o tema, como lutar as suas guerras. E minha primeira pergunta para você é: como você tem lutado as suas guerras? Amados, a guerra é necessária na nossa vida, batalhas vêm na nossa vida, lutas vêm na nossa vida, mas como nós temos enfrentado? Amados, eu tenho falado que nós vivemos um tempo onde a nossa geração, onde os cristãos desta época estão apáticos, estão recuando, estão desistindo. E o porquê os cristãos têm desistido? Quando eu comecei a estudar, eu não vou conseguir ficar com esse terninho, não tem jeito. Não dá. Eu botei o terno, irmão, vou fazer uma pausa aqui. Eu botei o terno porque, gente, vocês não viram o Edson, vocês vão ver na ceia aqui. Vocês não viram o Fernando, o pastor Flávio. Meu Deus, não posso ficar para trás. Só que não dá jeito não, já estou suando. Ligou só esse ar, glória. Eu pedi até para eles ligar só esse ar. Amados, e essa mensagem, na verdade, nasceu no meu coração por eu também conhecer pessoas na igreja que enfrentaram as suas guerras, que enfrentaram os seus momentos difíceis e saiu mais que vencedor. Pessoas como o meu irmão Douglas, o baixista da igreja, que ficou 31 dias ali, né, 2 meses, né, mas 30 dias na UTI lá, desacordado lá. Aí hoje nós brincamos, né, Douglas? Eu falo assim, eu ia lá, dava beijinho no Douglas, o Douglas dormindo lá, cara, né, Bianca? Eu não vou falar o que eu fazia com ele, irmão. Hoje nós brincamos, né, Douglas? Mas ficou 30 dias ali, ó. Descansou ali, né, Douglas? Né, irmão? Mas ficou 2 meses, irmãos. Os médicos era algo impossível. Mas ele deu a volta por cima, o Douglas. Hoje está tocando baixo. Hoje é um cara que não se recua a qualquer coisa. Amados, eu poderia falar de tanta gente que está aqui no nosso meio. Pessoas como a irmã Kimika, que teve câncer. Entre outros irmãos que teve câncer aqui no nosso meio. Que venceram, estão lutando, estão pelejando. Que falar de tu, Ellen? Que falar da Ellen? Vocês não têm noção que a Ellen passou essa semana. E quando eu vi ela dançando aqui hoje, irmão. Eu fiz até um vídeo, eu postei. Se minha irmã sabe como lutar uma guerra. Eu não acreditei quando eu vi tu dançando aqui hoje. Eu não acreditei quando eu vi ela. Eu não imaginava nem que tu fosse vir, mas eu acreditei que tu estava dançando ainda. Irmãos, tem um povo forte aqui, tem um povo valente aqui, irmão. Tem um povo guerreiro aqui. Tu não conhece a história do Fernando. Tu não sabe quem é o Fernando. Às vezes o Fernandinho está sentado, tu não sabe o que esse cara passou, mano. Tu não sabe o que ele passou. Irmãos, aqui tem pessoas, tem histórias, irmão, de homens que caíram, de homens que se machucaram, de pessoas que sofreram enfermidade, mas se ergueram, se levantaram, irmão. Amados, Jesus, Ele quer que nós aprendamos a lutar a nossa guerra, irmão. Mas nós estamos fracos. Irmãos, eu tenho que nessa noite colocar as ferramentas certas nas tuas mãos. Jesus mandou equipar a igreja dele nessa noite. Jesus mandou derramar algo na vida de vocês nessa noite. E hoje eu te digo que tu não é fraco, tu é forte. Tu vai vencer, irmão.
De que forma você tem lutado as tuas guerras? A palavra do Senhor diz assim em Efésios 6:11, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades do mal. Ei, a nossa luta não é terrena, a nossa luta é no mundo espiritual, a nossa luta é nos ares. Escuta, uma águia não luta na terra, uma águia luta nos ares, irmão. É isso. Tu está lutando da forma errada, tu está lutando com as pessoas erradas. Ei, não é na terra, não é com pessoas, é contra o inferno que tu está lutando, irmão. É isso. De que forma tu está lutando a tua guerra? Há uma batalha contra a tua vida. O diabo, ele odeia você. A palavra do Senhor diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar, para arrancar tuas forças, para te paralisar, para falar que tu não consegue. Mas hoje eu declaro que tu vai conseguir, tu é forte. Tu não vai recuar, tu vai se levantar, tu vai se erguer, irmãos. O diabo sabe aonde te atacar e de que forma te atacar. O diabo nunca vai atacar na tua área forte, ele vai atacar na tua área fragilizada, no teu ponto fraco. Ele vai na tua ferida, ele vai ali, porque ele sabe ali que ele vai desestabilizar você. E às vezes nós caímos. Todos nós temos nossa guerra. Eu tenho a minha guerra. Irmãos, eu vim de guerras esses dias, eu sofro minhas guerras. Você tem sua guerra. Se tu não tem ainda, você vai ter a sua guerra. Todos nós temos nossos dias mal, mas como nós vamos passar por cima dele? O dia mal, irmãos, ele nos ensina muitas coisas. O dia mal, ele nos fortalece, irmãos. Tu tem que aprender uma coisa nesta noite, irmãos, que a cada fase da sua vida que você passa, que a cada gigante que você derrota, você está amadurecendo. Você está tendo experiência, irmãos, é isso. Para cada fase da tua vida, você muda de nível. E para cada nível, há uma batalha no mundo espiritual. Queria que tu entendesse, irmãos. Se tu não passar dessa fase, é igual nós falamos mais cedo aqui. Irmãos, é igual o Super Nintendo lá, quem jogou Super Nintendo, o Atari, né? O João é da época do Atari, que eu sei que o João jogou. Né, Ribeiro? Lembra que tinha um desafio, tu passava lá, tu ia no joguinho do Super Mario Brother, daqui a pouco chegava no final, tinha um desafio, tu tinha que matar o desafio para mudar de fase. É assim, irmãos, a vida também. Se tu não matar, tu vai voltar do zero, vai voltar tudo no comecinho de novo, mano. Há desafios, há níveis de mundo espiritual. No mundo espiritual, o demônio que opera no território do Guarujá é diferente do demônio que opera no território da cidade de Santos, irmãos. É diferente. Há principados, há potestade no mundo espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual. E tudo que o diabo quer é cauterizar a tua mente, é paralisar você. E escute uma coisa, tem muitos líderes que estão fracos, estão desanimados e não têm força. Sabe por quê, irmãos? Falta de relacionamento. Tu vai ter que sair daqui desse culto forte, irmãos. Tu vai ter que entender, irmãos, que Jesus tem algo para você. E hoje o meu desejo é preparar você para você enfrentar as tuas guerras, as tuas batalhas. Tudo que Ele quer é impedir você de alcançar as tuas promessas, teu propósito de vida e os teus projetos. É isso. Aí Ele vai fazer o quê? Ele vai distrair a tua mente. O diabo sabe, Laércio, como distrair a nossa mente. Ele sabe te distrair, ele vai colocar pessoas ou coisas para distrair a tua mente. É tu, tá bom, deixa assim mesmo. Não é, irmãos. Mas Jesus hoje quer fortalecer você. Então a minha palavra para você nesse momento é coragem, não tenha medo. Faz assim no teu irmão, bem direitinho, fala assim, coragem, irmão, não tenha medo. Fala, coragem, não tenha medo.
Ei, não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de romper no mundo espiritual, igreja, projeto de Deus. É tempo de nós avançar ao destino, ao propósito que o Senhor, Ele tem para nós. Deus, Ele falou isso para alguns homens na Bíblia. O Senhor falou isso para Josué. Josué estava com medo, Josué estava paralisado, Josué ia assumir uma grande responsabilidade. Mas o Senhor fala para ele em Josué 1:9, Josué, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se, Josué, o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você estiver. Ei, Jesus é o maior motivador que existiu e existe. Jesus, Ele sempre vai te colocar para cima. Ele sempre vai falar: ei, acorda, ei, levanta, ei, se posiciona, porque eu vou mudar as coisas. Não tenha medo, Josué. Interessante que ele fala: nada de desânimo. Nada de desânimo. Irmãos, o desânimo vem. Tu acha que não vem na minha vida? Vem, cara. Tem hora que o desânimo vem, a angústia vem, o medo vem, a dúvida vem. Tu acha que não vem? Vem. Todo dia, igual a música do Thales, o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Mas, irmãos, escute uma coisa: aquele que é amigo de Deus, ele escolhe Deus. Ele escolhe ser amigo de Deus. Ei, será que nós estamos ouvindo ainda a voz do nosso Pai? Ou nós estamos nos acovardando, recuando? 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de coragem. Ei, coragem! Não permita o medo te paralisar. Deus não conta com os covardes, Deus conta com os corajosos. Uau! Aquele que botou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ai de tu, Fernando, se recuar. Ai de tu, Ellen, se recuar. Pode, eu posso parar um pouquinho. Posso, Kate, posso. Mas eu não posso recuar. Não posso recuar. Esse jejum, irmãos, tem nos deixado muito próximo de Deus. E a liderança, isso, vocês têm vindo, vocês têm acompanhado. Sexta-feira o que Deus fez aqui foi algo grande. Sabe por que essa igreja tem se tornado uma igreja forte? Uma igreja que está avançando? Porque existe um povo que está rompendo em oração. A oração é o alimento da igreja, projeto de Deus. Irmãos, nós podemos atualizar, sim. Nós podemos avançar diante das coisas que vai acontecendo, sim. Mas não perdemos a essência de uma igreja que ora, de uma igreja que rompe em oração. Mas sabe por que você não rompe? Sabe por que você não avança? Sabe por que o medo vem na sua vida? Sabe por quê? Porque na verdade às vezes nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Se eu e você souber quem nós somos em Cristo, irmãos, nós não recuamos. Talvez você não tenha noção da força que está dentro de você. Há um poder dentro de você. Há algo poderoso dentro de você. E é o Espírito Santo. É isso, Fernando, é o Espírito Santo, Érica. É o Espírito Santo. É Ele que vibra, é Ele que geme, é Ele que está gritando dentro de nós. É isso, irmãos. Nós precisamos estar atentos às guerras que nós temos entrado. Qual tem sido as tuas guerras? De que forma, vamos lá, projeto. De que forma você tem lutado as suas guerras? E por que você está se cansando tão fácil? Amados, eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Samuel 16 conta a história de Davi, um homem apaixonado, irmãos, por Deus. Pensa num homem que sabia entrar numa guerra e sair numa guerra. Amados, Davi, ele tinha sensibilidade à voz de Deus. Davi, quando ele já era rei de Israel, ele chegava para Deus e falava assim: Senhor,
eu devo lutar ou não contra os amalequitas, ou contra os filisteus, seja quem fosse naquela época. O Senhor falava assim: Davi, espera um pouco. Sabe o que ele fazia, Hermes? Ele esperava. Está pegando, Hermes? Davi esperava. Davi não se precipitava. Senhor, e aí? Eu vou ou não vou? Davi, tu pode invadir, porque eu sou contigo. Irmãos, Davi é que nem um giraia para dentro. Ele caía para dentro. E ali ele conquistava todo o território, matava todo mundo, acabava com tudo. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando nós lemos essa passagem em Samuel, irmãos, em 1 Samuel 16, nós olhamos aqui a história que Samuel ele recebe uma ordem, no versículo 1, nós vamos ler aqui. Recebe uma ordem, irmãos, de ungir um novo rei de Israel. E Samuel, sensível à voz de Deus, foi na casa de Jessé. E quando ele chega ali na casa de Jessé, irmãos, ele achava que quem ia ser ungido ao rei de Israel seria o irmão de Davi, por ser homem de guerra, homem de batalha. Mas o Senhor falou: olha, Samuel, não é nenhum deles. Na verdade, eu vou ungir um improvável, aquele que ninguém dá nada. Mas era necessário Deus ele treinar Davi. Era necessário primeiro Deus ele capacitar Davi. Então Deus ele queria ensinar Davi como entrar e sair de uma guerra. Porque na verdade Davi ele ia se tornar rei da herança do papai de Israel, irmãos. 1 Samuel 16, 1, irmãos que abriram, acompanha comigo, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás sobre Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? E enche os teus chifres de azeite, e vai, e eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentro dos filisteus. Versículo 4. E Samuel fez aquilo que o Senhor fez, falou. E veio a Belém, e os anciões do vilarejo tremeram com sua chegada. Eles disseram: Vens tu pacificamente? Versículo 5. E eles disseram: Pacificamente vim para o sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos, e o chamou ao sacrifício. E sucedeu quando eles chegaram, e ele olhou para Eliabe e disse: Certamente esse é um ungido do Senhor, está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, para a sua altura, para a sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor, ele olha para o coração. Irmãos, escute uma coisa, irmãos. A escolha de Deus nem sempre é a escolha de homem. Irmãos, se fosse a escolha do homem para mim, coitado de mim, irmãos. Mas a escolha de Deus, irmãos, nós não entendemos a escolha de Deus. Por isso que tem coisas que nós temos que estar atento e temos que ter sensibilidade. E quando nós olhamos aqui 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 7, nós entendemos uma coisa: Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aquele que muitas vezes, irmãos, é escória para a humanidade. Deus escolhe aqueles que muitas vezes é incapacitado. Mas o que Deus viu em Davi? Deus ele viu um coração quebrantado. Deus viu um coração apaixonado por ele. E o interessante, irmãos, que Deus, quando olhou para Davi, Deus sabia que Davi era um menino atrevido. Ô menino atrevido, ô menino ousado, ia ser Davi, cara. Então Deus tinha que treinar Davi. Por quê? Porque Deus, ele sabia o que ia ter com Davi lá na frente. Davi, ele era apaixonado por Deus. Então eu queria que tu entendesse, irmão, que Deus não te escolheu por causa da tua beleza física, por causa dos teus olhos azuis, dos teus olhos verdes, não. Deus não te escolheu por causa dos teus status, por causa da tua renda. Ele não te escolheu por nada disso. Deus escolheu por quem você é. Deus, ele sabia em quem você ia se tornar. Deus, ele sabia que tu não ia recuar, que tu não ia desistir, que tu ia avançar. Ei, nessa noite tu tem que entender que Deus escolheu você. Por que recuar? Por que desistir? Porque tu está tão apática, tão apático. Deus escolheu você. Deus, ele chamou você desde o ventre da tua mãe. Tu estava sendo formado, aquele cabeção lá no ventre da tua mãe. Deus falou assim: eu tenho um plano com ele, eu tenho um plano com ela. Nossa, foi direto na fala. Eu tenho um plano com ele, eu tenho um plano com ela.
Irmãos, os nossos dias, Salmo 139 diz assim: estavam todos determinados e contados por Deus. Eu e você somos escolha de Deus. Amados, a palavra do Senhor diz assim, que não foi nós que escolhemos Deus. Se tu acha que você, Rafaela, escolheu a Deus, tu está enganada. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é escolha de Deus. Amados, eu queria que tu entendesse, irmãos, que Deus quando escolhe, Deus não abandona. E quando um homem e uma mulher têm um encontro real com Deus, ele não se perde no meio do caminho. Tu pegou, irmãos? Então os filhos escolhidos, irmãos, eles são salvos e são sempre salvos. Escute uma coisa, irmãos, o filho escolhido, ele vai enfraquecer, ele vai desanimar, ele vai ficar angustiado. Sim, ele vai se chatear, sim, ele vai falhar, sim, mas ele vai continuar na presença do Senhor. É isso, irmãos. Calvino, ele expressa isso, ele fala isso, que essa escolha de Deus é para a vida toda. Aquele que teve encontro real com Deus, irmão, tu pode passar o que for, tu vai continuar na presença dele. É isso, irmão. Vem comigo. Entenda o que Deus está falando contigo nesta noite. Deus escolheu você. Deus conhece o teu coração. E Deus sabia que quando você entrasse numa batalha, numa guerra, você não ia desistir, você não ia recuar, você não ia abandonar, tu ia até o fim. Não se preocupe, eu não vou abandonar. Eu vou continuar em destino ao propósito que o Senhor tem para mim, irmão. E você tem que continuar também. Tu tem que ir até o fim. Aí no versículo 12 fala assim: e ele mandou buscá-lo e trouxeram para dentro de casa. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta, unge ele, pois este é ele. Irmão, que coisa linda é essa, irmãos. No versículo anterior, no versículo 13, então Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ei, queria que tu guardasse isso. A honra do Davi não começou fora de casa. A honra e o reconhecimento dele começou dentro de casa. Às vezes é fácil você ser honrado pelos fora da tua casa, mas nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Nós temos que olhar para quem caminha conosco, nossos filhos, a nossa esposa. Amados, nós temos que ser profeta primeiramente no meio da nossa família. Porque ser profeta lá fora é fácil, mas no meio daqueles que conhecem a nossa vida, daqueles que caminham conosco. Então, a honra começa dentro de casa. O chamado começa dentro de casa. É fácil ser crente na igreja, é fácil dar glória aqui, é fácil dar aleluia aqui, mas é dentro da nossa casa, irmão. Como nós somos. Quem somos nós, irmão? É ali que se revela quem nós somos. Se tu estiver forte, a tua casa vai ser forte. Mas se tu for fraca, a tua casa vai ser forte, vai ser fraca. Deus, Ele escolhe, irmãos, quem Ele quer. Interessante, quando eu li esse versículo, Deus me deu uma frase assim, que para uma guerra, Deus não escolhe os habilidosos, Ele escolhe os preparados. Habilidosos são muitos, irmãos. Irmão, Deus escolhe quem? Os preparados. Moisés não sabia nem falar direito, mas ele estava preparado para assumir uma responsabilidade. Jeremias se achava um menino, mas ele já tinha sido preparado para assumir uma grande responsabilidade. Então Deus, ele teve que preparar Davi para assumir uma grande responsabilidade. Por quê? Deus, ele conhecia Davi. Davi no secreto já estava sendo preparado. Davi no secreto já estava sendo treinado. Amados, a preparação começa no secreto. É onde ninguém vê. É ali que Deus se revela a nós. No secreto, irmãos, Ele matou o leão. No secreto, Ele matou o urso, irmão. No secreto, Ele fez os melhores salmos. Os salmos de Davi foi feito no secreto. As maiores canções de Davi foi feito no secreto. Escuta, irmãos, que é no secreto que o Senhor quer se revelar a mim e a você. Como está o teu secreto com Deus?
Amados, nós estamos num período de consagração, de jejum, irmão. Ei, período de jejum é o secreto. É matar a carne. É você falar assim, meu Deus, minha carne está sofrendo. Oh, jejum, preparação. Oração de segunda, quarta e sexta, preparação. Leitura da palavra, preparação. Devocional diário, preparação. Isso vai revelar quem nós somos em Cristo Jesus, irmão. Irmãos, eu garanto para tu, irmãos, aquele que ora, aquele que faz devocional, aquele que busca, pode vir o que for, pode vir a guerra que for, irmãos, tu vai cair para dentro, mano. Tu vai cair para dentro. Tu vai fazer igual a Elia aqui dançando no Jirai aqui hoje, mano. Né, Filipão? Tu é doido? Eu não, como assim, mano? Pessoas que eu poderia contar a história. Diante do momento de debilitação na vida da Sara que ela passou, que o pastor Cláudio contou aqui, estava cantando aqui no outro dia na igreja, que não tá, tu é doido, esse povo é doido, mano. Né, Gustavo? Como pode? Tu tá na guerra, tu tá na peleja e tu tá adorando. Tá que nem aquele louvor da irmã Cassiane lá, né? Quem se lembra? Deus não rejeita a oração. Nunca. Basta o quê? E na luta, e na guerra, e na batalha, na enfermidade, oh! Agora, Deus vai na frente, vamos lá. Olha o louvor do guerreiro, imagina. Tu na guerra, tu na luta cantando. Imagina, irmão. Imagina, Gi. É isso o projeto. Isso, adore, adore. Isso, isso. Será que tu pode aplaudir o Senhor com muito louvor, com muita adoração? Aplaude o Senhor, porque é com muito louvor, com muita adoração, irmão. Ah, irmãos, a adoração vai te conduzir a teu destino, é isso, irmão. Tá passando batalha, guerra, vai pro teu quarto, vai adorar, isso vai fortalecer você. Eu declaro que todo cristão apático hoje está sendo incendiado. Que o Senhor incendeie o teu coração. Que o Senhor queime o teu coração. Eu declaro que hoje Jesus está renovando a tua força, a tua fé nesta noite. É isso. Ah, o coração de Davi incendiou no secreto, irmãos. A preparação vai te conduzir ao teu destino. O interessante é que quando nós chegamos no capítulo 17, irmãos, Davi, irmãos, Deus dá uma aula de como enfrentar a nossa guerra. Então quando chega no 17, versículo 10, diz assim: e o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. No versículo 11 diz assim: quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Versículo 16 diz assim: e o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Durante 40 dias Israel foi confrontado por esses gigantes.
E o que me chama mais atenção, irmãos, é que todos paralisaram. Sabe o que me chama a atenção? Existe guerra que nos paralisa. E eles não tinham força, irmãos. Eles pararam no tempo, ou ficaram olhando o gigante. Nossa, tu viu o gigante? Ô, Fernando, tu viu o gigante? Ô, pastor, tu viu? Mó problemão. Ô, tu viu o Kate? Tu viu o gigante? Eu vi, irmão. Luciano, tu viu? Irmão, tu vê? Nossa, ele é grande. Ei, nós estamos admirando muito os nossos problemas, irmão. Sabe o que é isso? Nós estamos potencializando o nosso problema. Problema não é para potencializar. Problema, irmão, sabe para que é? Para que serve? É para ser resolvido. Se tem BO, se tem problema, tu tem que ser resolvido. E aqueles homens, eles paralisaram durante o tempo de guerra. E às vezes, irmão, nós não sabemos como lutar. Quantos eu vejo paralisados? Quantos que o medo, irmãos, já tomou conta, irmãos? Quantas pessoas, irmãos? Mas o interessante, irmãos, que Davi, ele na verdade, irmãos, ele não se precipitou. Mas também Davi, ele não paralisou. Então, primeira coisa que eu quero liberar no teu coração, queria que você guardasse numa guerra, não se precipite, mas também não paralise. Fala para o teu irmão assim, numa guerra, não se precipite, mas não paralise. Ei, nós temos que fazer como vietnamitas. Quase, agora eu consegui, de manhã eu não consegui falar esse nome. Irmãos, eles observaram. Eles não precipitaram. Se eles se precipitassem para matar, para atacar os Estados Unidos, eles iam morrer. Mas também eles não paralisaram. Eles esperaram o momento certo, irmãos, de agir. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Davi, ele esperou a oportunidade. Irmão, a oportunidade ele veio. Depois de 40 dias, irmãos, o pai dele chega, ei, filhão, oi pai, benção pai, imagina, molecão, novão, 15, 16 anos, oi pai, benção, imagina gente, vamos conjecturar, jogar por dias de hoje, vamos atualizar, jogar a linguagem do adolescente e do jovem. Filhão, é o seguinte, sabe que está tendo uma guerra lá tal, pega uma marmitinha aí, leva para os teus irmãos lá, mas dá uma espiadinha lá, imagina pastor Flávio, dá uma espiadinha, vê o que está acontecendo, tá bom paizão. Aí subiu na sua bicicletinha, né? Botou o fone de ouvido com Nike no pé. Aí foi. E no ouvido estava assim, é assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minha. Porque Davi era cheio do Espírito Santo, irmão. Lembra que Samuel já tinha ido na casa dele? Já tinha ungido ele? O Espírito de Deus já estava sobre a vida dele, irmão. Davi olhou, viu toda a situação, mas ele, vou esperar o momento certo para agir. Hoje Jesus está te dando estratégia para você aprender a agir em meio a essa guerra que você está passando. Eu não sei a guerra que tu está passando, mas Jesus está falando assim, oi, escute uma coisa, você não pode precipitar, mas você também não pode pular etapas, tu tem que esperar o momento certo. Tu não pode paralisar e muitos estão paralisando. Muitos paralisados faz tempo. Não, deixa assim. Não mexe o problema, a situação não mexe. Não, problema é para ser resolvido. Situação difícil é para ser resolvido. Não joga para baixo do tapete. Se tu tem um BO com a tua esposa, resolva. Se tu tem um BO no meio da família, resolva. Se tu tem uma situação difícil, resolva. Porque na hora certa, a bomba pode estourar. Então resolva, se é pecado, confesse, se é situação difícil, abre o coração, mas não ande sozinho, não caminhe sozinho. Muitos paralisados, irmãos. Hoje Jesus quer te dar as ferramentas certas, mas Ele está te convidando a acordar do sono espiritual. Muitos estão vivendo Efésios 5,14, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, mano. Tem gente dormindo, tem gente num caixão, tem gente, irmãos, que não tem mais força. Mas Jesus está falando assim, é tempo de você acordar nessa noite, em nome de Jesus. Ai, pastor, segunda-feira, sei lá, eu estou desempregado, a situação. Irmãos, eu sei que não é fácil. Mas, mano, se levanta, cara. Bota o relógio para acordar, para despertar 5 horas da manhã. Eu me lembro que
Eu passei um momento difícil de desemprego, e eu de bicicleta, Flávio, eu tenho essas histórias, não é, né, Flávio? De bicicleta, eu saí de bicicleta andando naquela Santos Dumont, entregando currículo, e eu me lembro que eu estendia minhas mãos na Santos Brasil, eu falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, Senhor, abre as portas nesse lugar, e entrava no meio daquele Porto de Santos, e jogava meus currículos, irmãos, até que um dia Deus me deu a oportunidade, Deus abriu a porta, a Bíblia diz assim, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, mas tu fica, o dia está difícil, a situação, sei lá, vidas, céu, irmãos, enquanto tu chora na igreja, enquanto tu chora na tua casa, tem gente vendendo lenço no semáforo. Está chovendo, vou vender guarda-chuva. Está fazendo sol, vou vender água no semáforo. Né, irmão? É isso. Faz alguma coisa, reage, mas tu não pode continuar da mesma forma, do mesmo jeito, irmãos. Nós precisamos se erguer, se levantar. Lembra de Moisés? Senhor, o povo está vindo aí, Senhor, o faraó, situação, o mar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, situação. Moisés, tu já orou bastante. Existe hora de clamar, mas existe hora de avançar. Então, Moisés, toca nesse mar e a vara aí, o mar vai se abrir e tu vai passar. Para de ficar o tempo todo, meu Deus, se levanta, avança. Ei, é tempo de avançar, igreja. É tempo de se levantar. Se tu não estender, não tocar, os mares não vão se abrir, não vai se romper nada. Tu tem que sair do estado de acomodação. Cuidado, menina e adolescente que está namorando com o carinha que não trabalha. Cuidado para não se acostumar a vida toda, senão ele vai jogar tudo na tua conta depois. Irmãos. Versículo 24 diz assim: e quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. Aí o 25 e 26 também fala assim: e os homens de Israel disseram, viste este homem que surgiu, certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. E Davi falou assim aos homens que estavam junto a ele, dizendo, o que será feito aos homens que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, filho do capiroto, para que grite desafio do exército de Deus vivo? Ei, irmão, para de potencializar o gigante. Tu viu o gigante, ele veio de várias. Para. Davi não, já falou, mano, quem é esse cara? Quem é esse filisteu, esse incircunciso? Ele não sabe quem eu sou, ele não sabe que há uma herança, há uma promessa na minha vida, há algo na minha vida. Irmão, segunda coisa, Davi, ele não se intimidou com o gigante. O teu gigante está te intimidando. Todo dia ele chega na tua cama assim, e fala assim, e aí, mano, tô aqui. Olha aqui, mano, vem aqui, bate na minha. Eu não, tenho medo. Para de ter medo, coragem, mano. Coragem. Fala, filho, coragem. É isso, irmão. Deus, Ele gosta, Ele ama, Ele admira filhos atrevidos. E uma coisa que esse menino ele era, que esse jovem ele era atrevido, irmão. Era atrevido. Nós precisamos ser atrevidos diante de Deus. Nós precisamos acessar lugares que ninguém quer acessar. Nós precisamos voltar na nossa zona de risco. Não, a zona de risco é perigosa, mas a zona de risco vai nos levar ao nosso destino. Às vezes nós temos medo de entrar na zona perigosa. Não, perigosa essa zona, porque esse trabalho ali na ONG, na comunidade do Chaparral, não sei, né? Não, nós temos que ir. Se nós for, o Senhor vai nos financiar, Emerson. Descansa o coração, o Senhor vai nos financiar. O Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja. Ei, o Senhor sempre esteve com a igreja, projeto de Deus. O Senhor sempre levantou nós. No momento mais difícil, o Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou desta igreja. E se tu está inserido nos projetos dessa igreja, Deus Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Então, não se intimide com o gigante. Fala pro teu amigo, isso é para gravar o tópico, tá? Não se intimide com o gigante. Fala para ele.
Ah, irmãos, que gigante tem te desafiado? Que gigante tem desafiado você? Irmãos, não se intimide. Até quando você vai fugir e se esconder? Olha o versículo 24 que nós lemos. E quando aqueles homens viram o gigante, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. Eles ficaram com medo. Cara, não, vamos fugir. Não, cara, problema é para ser resolvido. Gigante é para ser enfrentado, irmão. Diante dessa guerra, tu tem que aprender a ser homem. Escutou? Bate no peito aí, homem. Fala, eu sou homem. É isso aí. Ih, mano, tem uns que bateu aí, eu não vou nem falar, cara. Sou homem. A live. Ai, Jesus, não dá para brincar mais, né, amor? Tem que tomar cuidado. Bate no peito aí, mulher. Fala assim, eu sou a mulher sábia. Ixi, tu vê a mulher? Tu vê a mulher, cara? Que exemplo. Cadê os homens? É isso aí, ó. É isso aí, homem de fé. Tu é homem de Deus. Tu tem que assumir responsabilidade. Esse gigante é seu. Davi falou assim, sabe de uma coisa? Esse gigante vai financiar o meu propósito, o meu projeto. O quê? Eu vou casar com a filha do rei, cara. Vou cair para dentro. E ainda minha família vai ficar isenta dos impostos. E ainda vou morar no palácio? O quê? Tu é doido, cara. Ele não perdeu a oportunidade, irmão. Ei, irmão, não perca a oportunidade. Ei, homem, para de ser banana, cara. Assuma responsabilidade como sacerdote do lar. Como sacerdote do lar, como homem de casa. Ei, motive a tua esposa. Motive, acredite nela, meu. Injeta fé nela. Tua mulher precisa de ti. A tua mulher precisa de um homem posicionado, de um guerreiro, de um valente. Cadê os homens guerreiros, sacerdotes, irmão? É isso. Mas hoje há uma geração de homens bananas, irmão. Às vezes a nossa casa está sangrando e não percebemos. Às vezes tua mulher está chorando à noite, você dormindo e você não está percebendo. Às vezes tua mulher quer se envolver com as coisas de Deus e tu não está mais apoiando ela. E às vezes nós não entendemos, esse gigante está nos intimidando todo dia dentro da nossa casa. E nós não percebemos. Mas mulher, para de ser cri-cri também, fofoqueira, mentirosa. Fica só vendo a vida dos outros, cara. Às vezes tu tá matando teu esposo, irmã. Às vezes a tua língua é tão grande que tu não percebe, irmã. Às vezes tu tá infectando o coração do teu filho, do teu esposo, da tua casa, mulher. Tu está desanimado, o teu marido está desanimado, levanta ele, ergue ele, coloca ele para cima. Mas tu acaba de matar, de pisar em cima dele, ergue. A minha esposa, ela tem algo que eu na minha casa, às vezes eu fico desanimado. Às vezes só Deus sabe. Ela fala, se levanta, se posiciona. Se posiciona, se levanta. Às vezes porque o homem é meio manhoso. Olha só eu. Cara, eu não posso brincar, mano. Tem que tomar cuidado com essas câmeras, cara. Porque tu quer o colinho da mulher, Fernanda. Eu não fui criado com a avó. Eu não fui criado com o chambinho, danoninho, sucrilho Kellogg's. Foi amor. Meu Deus, não foi não, mano. E às vezes eu vou assim, ai amor, igual o gatinho, ai, ei, fica em pé, mano. Tu acha que eu não já quis chutar o pau da barraca, jogar tudo pra cima? Já, irmão. Nós somos carne, Rafa. Nós somos. Minha mulher, continua. É isso, a igreja precisa de mulheres posicionadas dentro dos seus lares, que não se intimide com um gigante que vem desanimar você, que vem entrar no teu casamento. Nós precisamos olhar, irmãos, para Deus, irmãos, e não se intimidar com o gigante. No versículo 25, irmão, nós entendemos e vimos que Davi viu uma oportunidade, irmão. Jesus está te dando as oportunidades para você crescer e amadurecer, mas tu não cresce. Tu tem que se posicionar. No versículo 28, deixa eu dar uma corrida aqui.
Versículo 28 diz assim: E Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de Davi, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: Por que desceste para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi, eu conheço o teu orgulho. Eu conheço a tua inconveniência do teu coração, pois você desceste para que pudesses ver a batalha. No versículo 41, vamos lá. Diz assim: E o filisteu avançou, se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse para Davi assim: Sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem até mim, e eu darei a tua carne, as aves dos céus e os animais do campo. Terceiro ponto: em meio às guerras não ouça qualquer voz. Em meio às guerras não ouça qualquer voz. Sopra no ouvido do teu irmão bem baixinho e fala assim: que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? O interessante é que nós lemos aqui, irmão, que o seu irmão lançou uma palavra para desanimar ele. O irmão dele, irmãos, era alguém que ele amava. O irmão dele estava próximo dele, irmãos. O irmão dele lançou uma palavra para desanimar o seu coração. Interessante que no 41 a 44, o gigante quis intimidar ele com sua voz e seus insultos. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele não deu ouvidos à voz do seu irmão ou do gigante. Ele não deu ouvido, irmãos. E às vezes estamos ouvindo o que não é para ouvir. O que as pessoas têm falado no teu ouvido? O que elas têm declarado no teu ouvido? O diabo sabe como desanimar você. E o que ele faz? Ele vai enviar pessoas e situações para desanimar o teu coração. E às vezes ele vai contaminar o teu ouvido. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que as pessoas falam para você. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Pessoas derrubam pessoas. Por isso a Bíblia fala lá em Efésios 6:11 que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestade. Então o diabo muitas vezes vai usar situações e pessoas que às vezes estão tão cegas espiritualmente que vão desanimar o teu coração. Então a minha pergunta é: que voz você tem ouvido? Cuidado com aquilo que quer distrair você. Cuidado com as distrações. Na verdade, tu está ouvindo muitas coisas que estão desanimando você. Mas interessante que Davi é que ele criou uma blindagem espiritual nos seus ouvidos. Tudo que o teu gigante quer é paralisar você. Mas Davi olhou, o gigante intimidando, o Davi mastigando chiclete, né, na frente dele. Não estava não, tá, irmão? Isso é eu falando, tá? Davi lá: mano, pode falar o que tu quiser. Fala com a minha mão aqui, ó. Fala com a minha mão. O diabo, ele quer te confrontar. A verdade, irmãos, é que coisinhas pequenas estão paralisando você. Tu é uma dinamite na mão do Senhor. Mas você permitiu se contaminar com coisinhas pequenas. Jeremias, um grande líder, um grande homem de Deus. Mas chegou um determinado tempo da sua vida que Jeremias começou a olhar para as perseguições, para os sacerdotes, para a sua casa, a sua família, a situação, o emprego, tudo isso, e não sei o que, o ímpio prospera, e não sei o que, porque eu estou passando essa fase. Deus vem em Jeremias 12, versículo 5, e fala assim: Jeremias, se te fadigas correndo com quem vai a pé, como serás na campinas do Jordão? É como Deus fala assim: Jeremias, tu está perdendo tempo com coisas pequenas. Deus fala para ele: se estão numa terra de paz, não estás confiado, como se fará na enchente de Jordão? Como será, Jeremias, quando eu tiver algo maior para a tua vida? Se em terra de paz tu não consegue se dar bem. Irmãos, nós estamos em tempo de paz aqui hoje dentro dessa igreja. A guerra não é aqui, a guerra é lá fora. Mas tu tem que saber como enfrentar a tua guerra. E tu não pode permitir que coisas, pessoas e situações venham desgastar o teu coração. É isso, projeto. Não permita
Deleta do teu celular, deleta da tua vida pessoas que querem desgastar o teu tempo. Cadê o pessoal do reino? Está aqui o pessoal do reino. Eu estava lá e aí eu joguei as fotos, o vídeo, né? Eu joguei o vídeo da casa lá. Estamos aqui na casa, estamos pedindo doação e tal. Irmão, entrou um cidadão lá, irmãos. Entrou no meu Face, printou, falou, esse nome, essa situação, começou a me atacar. Entrou no meu Face, começou a escrever. Irmãos, eu olhei tudo aquilo, olhei. Sabe o que eu fiz? Aí minha vontade era detonar, acabar com a vida dele, mas não. Eu deletei, eu bloqueei e pronto, acabou, cara. Tu vai lutar. Aí tá vendo? Tá me dando um recado no status. Tá vendo? Eu vou responder, é recadinho. Às vezes nem é, irmão. Tu tá tão machucado, tá tão debilitado, tu acha que é recado, mas não é, tu tá fraca, tu é fraco, mano. Tu está se intimidando com o gigante. Tu está se intimidando com a voz dele. E tudo que ele quer é paralisar você, irmão. Você está dando ouvido a coisas insignificantes. Você está preocupado com coisas que não valem a pena. Com o que falam de você. Ei, não se preocupe. Não se preocupe. Fala para o teu irmão, ei, não se preocupe com o que falam de você. Fala para ele. Só atiram pedra e árvore que dá fruta, irmão. Fala aí, cara. É isso, mano. Não se intimide com a voz do gigante. No 45, irmão, versículo 45 diz assim: então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada, com uma lança e com escudo. Ó a resposta. Davi ouviu, mas ó a resposta. Tu vem a mim com uma espada, com uma lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus do exército de Israel, a quem desafiaste. 46, neste dia o Senhor te entregará na minha mão. Olha o que Davi fala, olha o profeta agora, com vocês, com a oportunidade, o profeta Davi, versículo 46 de 1 Samuel 17, neste dia o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou te ferir, vou arrancar a tua cabeça, vou te dar as carcaças dos exércitos filisteus neste dia, vou te dar para as aves do céu e para os animais do campo, os animais da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada nem lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vai te entregar em nossas mãos. Irmãos, era para tu dar um glória bem alto, irmãos. Era para tu falar agora, irmãos, como aquela mulher do quarto de guerra. Fala assim, ei Satanás, tu não tem poder contra a minha casa, tu não tem poder contra a minha família, tu não tem poder contra o meu casamento, tu não tem poder contra a minha família, tu não tem poder contra a minha vida financeira, contra a minha finança, porque o Senhor fez promessa. Escute uma coisa, irmão. Promessa é promessa. Jesus nunca vai voltar isso. Ai, Jesus falou, mas depois Jesus não fala. Ei, Jesus quando fala, ele cumpre. Jesus, ele não muda as promessas. Ele não muda, irmão. Que Deus é esse que muda? Não, ele não muda. Se ele falou que vai fazer na tua vida, na tua vida, na tua vida e na tua vida, ele vai fazer, pronto. E acabou, irmão. Acabou. Aí o profeta Davi profetizou, cara, eu vou fazer tudo isso com você, vou acabar contigo. Davi, irmão, na verdade ele era profeta, ele profetizou em meio ao vale. Lá no vale onde foi a luta, ele profetizou. Eu não sei o vale que tu está passando, mas é nesse vale que tu tem que profetizar hoje, em nome de Jesus. É nesse vale que tu tem que declarar hoje, que Jesus, fala assim, Jesus muda a situação, Senhor. Olha, esse gigante eu não aceito mais na minha vida. Jesus te constituiu como profeta. Bate no peito e fala assim, eu sou profeta. É isso, bate, eu sou profeta, mano. Fala assim para Deus, irmãos. Isso aí, Rafa, bateu no peito do marido e falou, tu é profeta, rapaz. É isso. Irmãos, nós somos profeta constituído por Deus. Aquela mulher do quarto de guerra, aquela senhorinha, ô mulher. Alguém assistiu o quarto de guerra? Quem se lembra do finalzinho do filme, quando vai acabar? Lembra, amor? No finalzinho do filme, como acaba? O casamento restituído, né? Daquela irmã. Mas como acabou, irmão? A senhorinha Jéssica.
Mostra ela no final, ela, Satanás, tu perdeu mais um. Aquela família foi restaurada, aquela família foi fortalecida. Aí ela fala assim, Senhor, manda mais um, Senhor, eu quero ajudar. Ei, Jesus vai fortalecer você, para você fortalecer o seu amigo. Jesus vai fortalecer você, e você vai fortalecer mais 2 e mais 3. É isso, irmão. Por isso que eu olho para ti e falo assim, continua, vai em frente, é isso, irmão. Para de se intimidar na sua guerra, para de recuar na sua guerra. Não se intimide com o gigante, irmão, de jeito nenhum. Davi, ele profetizou, irmãos, em meio ao vale. Irmãos, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não lutava sozinho, ele tinha convicção de quem ele era em Cristo. Por isso ele profetizou em meio ao vale. 48 ao 51 diz assim, já estamos indo para o final, tá? Neste dia o Senhor, 48. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para assim encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na bolsa e dali tomou uma pedra e atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu e tomou a sua espada, sacou da sua bainha e matou aquele gigante. Com ela ele cortou a sua cabeça, e quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. Irmão, sabe o que é isso? Quando eu leio isso, sabe o que eu fico imaginando? Minha mente viaja muito. Eu fico imaginando, irmãos, Davi tomando um Red Bull, ele pegando a espada, irmão, ele falou, vou cair para dentro, eu estou cansado, mas eu tenho que ter força, eu tenho que ter ânimo, eu não posso parar, eu não posso recuar. Irmãos, ele matou o gigante, ele foi lá, ele voltou lá, ele botou o pé no peito dele, arrancou a cabeça e levou ainda, falou, olha, o campeão de vocês foi morto. Satanás não pode contigo, igreja. Ele não pode te paralisar. Irmãos, eu queria que tu entendesse que eu estou motivando você hoje. Eu estou te dando uma injeção de ânimo hoje. Irmãos, escute uma coisa, eu vou viajar amanhã, eu vou ficar uns dias fora, mas eu quero que ninguém me ligue. Eu quero que você fale assim, eu vou enfrentar minhas batalhas, eu vou enfrentar minhas guerras. O meu pastor me deu as ferramentas, o meu pastor me cobriu. Eu não vou recuar, eu não vou desistir. É isso. Amados, eu tenho orado por uma igreja que caminhe, uma igreja que peleje, uma igreja que batalha. Ai, irmãos, Deus está levantando essa igreja. Eu olhei aqui segunda e sexta na oração, eu vi homens e mulheres prostradas, aqui dobrado o seu joelho. É de joelho que nós vamos vencer. Numa guerra usa as ferramentas certas. Davi, ele usou as ferramentas certas. Irmãos, tu está perecendo, tu está cansado porque tu está usando as ferramentas erradas. A verdade é que você está lutando com teus braços, com a tua força. Pare, volte a lutar com a ferramenta correta. A palavra do Senhor diz assim em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia, as armas que usamos, elas não são carnais, ao contrário, elas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do inimigo. E essas armas, elas são espirituais. Ela é a oração, ela é o jejum, ela é a palavra, ela é o devocional, ela é a comunhão. Irmãos, escute uma coisa, existe uma arma poderosa na igreja, projeto de Deus, e essa arma se chama comunhão e unidade da igreja. Eu tenho declarado no mundo espiritual que Satanás não tem poder contra a comunhão desta igreja. Sabe qual tem sido a minha igreja, a minha oração? Deus, se tiver que arrancar, arranca, mas Deus, se permanecer, faz amadurecer, faz crescer, faz entrar na nossa comunhão. É isso.
Não se assuste com o que Deus vai fazer. Ai, irmão, não se assuste com o que Deus vai fazer. Deus está mudando as coisas. Deus está movimentando as coisas. O reino está em movimento. As coisas estão em movimento. Não se preocupe se você vê pessoas novas sendo levantadas rapidamente. Aqui não tem tempo. Aqui não tem posição. Aqui tem Deus nessa igreja. É Deus que dirige essa igreja, irmão. É isso, Elaine. É o Senhor que dirige, Elaine. Kate, é o Senhor que dirige essa igreja. Ei, Jorjão, é o Senhor que dirige essa igreja. Não é um homem, irmãos. Amados, eu estou como pastor, mas no momento, se Deus quiser, Ele arranca, Ele coloca outro. Porque é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, mano. A igreja do Senhor. Hoje Deus está te levantando novamente. E eu declaro que você vai voltar a lutar de uma forma correta. Davi, ele lutou com aquilo que ele tinha habilidade. Irmãos, eu quero declarar nessa noite que todos os gigantes que estão te desafiando vão perecer. Vão cair por terra em nome de Jesus. Aprenda uma coisa que eu encerro. Toda vez que um gigante se levantar contra a tua vida, é para te promover. Toda vez que um gigante se levantar contra a tua vida, é para levar você ao seu destino. Assim foi como Davi. O gigante levou ele a seu propósito, ao seu destino. O gigante levou ele à maturidade. O gigante levou ele ao crescimento espiritual. O gigante levou ele a ser o maior rei de Israel. Na verdade, aquele gigante era para promover apenas Davi. Quando o gigante se levantar, sorria. Quando o gigante se levantar, não se intimide com ele. Não se intimide. Hoje Jesus está te dando as ferramentas certas. Tu tem que sair daqui hoje. Flávio, Vini, Josi, Lilian, nós temos que sair daqui hoje com as nossas ferramentas. Kate, hoje Jesus está te dando ferramentas novas, está tocando todas as ferramentas, na canta. Hoje Jesus está tocando todas as ferramentas da tua vida. Eu vejo ferramentas novas vindo na tua vida. Eu vejo uma cobertura vindo sobre a tua vida. Jesus está mudando, Ângela. Jesus está mudando tudo dentro de você. Continua firme, continua forte. Jesus está estabilizando a tua área emocional hoje. Jesus está fortalecendo. Jesus está entrando na tua casa. Jesus está mudando todas as coisas. Jesus está fazendo as coisas grandes nesta igreja. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu queria que nesse momento, queria que você declarasse, profetizasse, mas eu queria que você gritasse mesmo, irmão. Falasse. Eu queria que você repetisse comigo, falasse: Pai, eu recebo essa palavra que foi liberada do altar sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família. Eu declaro que a partir de hoje eu irei enfrentar minhas guerras, e esse ano será o melhor ano da minha vida, porque hoje eu recebi as armaduras de Deus. Hoje o Senhor entregou nas minhas mãos as ferramentas necessárias para enfrentar as minhas batalhas. Se tu crê nisso, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Vamos louvar, vamos adorar.